o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar, Jornal da Hora, com Arthur Mário. Olá, bom dia, quem sabe faz a hora. Manhã de quarta-feira, 10 de abril de 2019. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Vamos juntos até as 8 da manhã com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, a produção do Jornal da Hora com Marcelo Nunes e Felipe Gotardo. Eu sou o Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7h02, 7h02. Vamos conferindo as quentes do dia. Governadora Zambuja faz balanço dos 100 dias de governo. Restrição à pesca e mudanças no seu primeiro escalão. Ministro da Saúde Mandetta vai dobrar verba para postos de saúde com o terceiro turno. Decisão do Ministério Público em restrição à investigação pode parar sem ações contra autoridades do Mato Grosso do Sul. Em 100 dias, governo Bolsonaro cumpre mais promessas que Dilma e Michel Temer no mesmo período de 100 dias. Supremo manda soltar Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, preso na Lava Jato. E o destaque do Felipe Gotardo. Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul. Semana esportiva na capital. O prefeito Marquinhos Trade lança primeira Copa Campo Grande de Futebol Amador. Mais de 100 equipes de toda a Campo Grande estarão participando deste torneio. E no fim de semana, a Copa Truque no Autódromo Internacional de Campo Grande. Agora 7h04. Jornal da Hora. Sete horas 4 minutos mais 15 segundos. E a população de Mato Grosso do Sul, como o povo brasileiro, em início de governos, fazendo um balanço dos primeiros 100 dias. Aqui, no Mato Grosso do Sul, governador Reinaldo Zambuja, em 100 dias de algumas mudanças pontuais em seu governo, especialmente na estrutura administrativa, mudanças no primeiro escalão, uma nova regulamentação da atividade pesqueira no estado e, politicamente, governador fortalecendo a parceria com o município de Campo Grande. Em pauta, um encaminhamento e uma decisão interessante, que é a questão da venda da MS Gás. Do ponto de vista da administração, duas mudanças marcantes aí no primeiro escalão. A Secretaria de Infraestrutura e Obras aí com a presença do vice-governador Murilo Zawitch, do DEM, e na Secretaria de Saúde o deputado federal Geraldo Rezende. Portanto, as duas grandes mudanças significativas, além da política pesqueira nesses 100 dias de governo Reinaldo Zambuja, seu segundo governo, a questão
do programa de demissão voluntária e a volta das 8 horas para os servidores do estado de Mato Grosso do Sul. Programa de demissão voluntária e a questão da jornada de 8 horas, aí para o dia 1º de julho, e ao mesmo tempo também o governador priorizando as questões de ordem relativas a créditos que Mato Grosso do Sul tem, especialmente na Lei Candir, junto ao governo federal. Entra governo, sai governo, enfim, e o Mato Grosso do Sul tem um crédito enorme, são milhões e milhões a receber do governo federal, e as questões relativas às políticas econômicas, especialmente, o governador em todos os seus discursos tem pautado a questão das reformas a nível federal para que os impactos cheguem também aqui na economia regional. Agora, 7h07. Daqui a pouquinho vamos comentar aqui os 100 dias do governo Bolsonaro, né? O site G1 do Grupo Globo traz a manchete mais generosa ao presidente da manhã de hoje, né? Daqui a pouco a gente vai comentar. 7h08, quem sabe faz a hora. E o Supremo mandou soltar Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Ele que foi preso na Operação Lava Jato. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, que ficou preso preventivamente pela Lava Jato desde julho de 2017. Bendini assumiu a presidência da Petrobras em fevereiro de 2015, no governo Dilma Rousseff, em meio à Operação Lava Jato. Ele foi preso sob suspeita de ter pedido 3 milhões de reais ao Odebrecht para proteger a empreiteira nos contratos com a estatal. Em março de 2018, foi condenado em primeiro grau pelo então juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro relator do habeas corpus no Supremo, Edson Fachin, votou contra a soltura de Bendini, sendo acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Já os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski votaram por conceder o habeas corpus, formando a maioria. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, afirmou que a prisão deveria ser mantida, porque Bendini foi nomeado presidente da Petrobras para saneá-la, mas continuou a praticar crimes, mesmo com as investigações da Lava Jato em curso. Segundo ela, o ex-executivo exigiu vantagens da Odebrecht depois da prisão de seu dono, Marcelo Odebrecht, que firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público. No lugar da prisão, o ministro Gilmar propôs que se impusessem outras medidas cautelares ao réu, como a obrigação de entregar o passaporte e a proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados na Lava Jato. A maioria da turma concordou com Gilmar Mendes. Aldemir Bendini tem uma carreira lá no Banco do Brasil, funcionário de carreira, entrou desde a carreira de menor estagiário lá com 14 anos de idade e ficou por muitos anos durante o governo Lula, e depois foi transferido, assumiu a presidência da Petrobras. Decisão do Supremo, portanto, beneficiando o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Poder Judiciário em foco aí na opinião pública brasileira, em mais uma decisão aí, claro, contraria a opinião pública, a própria subprocuradora-geral da República, nesses argumentos aí, contestando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, o nosso analista financeiro, colaborador do Jornal da Hora, João Victor Faedo, vai comentar a decisão do presidente Jair Bolsonaro, portanto, tem sancionado a lei do cadastro positivo. Daqui a pouquinho, hein? Opinião da equipe do Jornal da Hora. 7h11. Jornal da Hora. Antes, porém,
A opinião local sobre a decisão do ministro Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, que anunciou na tarde de ontem que vai dobrar verba para postos de saúde com o terceiro turno. O impacto dessa decisão na saúde de Campo Grande com o atual secretário de Saúde, doutor José Mauro. Bom dia, doutor José Mauro. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. É um prazer estar me comunicando a toda a população a respeito desse tema. Bom dia, Marcelo Nunes, Marcelo Mário. Bom, em relação à questão desse tema, a gente recebe essa notícia com grande satisfação. Eu acho que será investimento na saúde que deve ser utilizado de forma responsável, né? A extensão do horário até as 22 horas talvez seja uma grande oportunidade para aquelas pessoas que não tenham acesso à saúde no seu período de trabalho, né? Agora, deve ser implementada, deve ir em conjunto com outras demandas, né? Tem aumento da resolutividade dos serviços ali apresentados, tem exames, né? A assistência básica resolutiva. Então, eu acredito que devam ocorrer outras medidas, não só em relação à extensão do horário de atendimento, porque o impacto financeiro realmente é um impacto que eleva os custos operacionais do sistema, né? Correto. Doutor José Mauro, o senhor assumiu a secretaria aí há poucos dias e convidá-lo posteriormente para uma entrevista no estúdio, um balanço completo do seu planejamento para a saúde de Campo Grande, mas ainda nessa decisão do ministro, na tarde de ontem, quando deve ser implementado aí, no seu entendimento, esse terceiro turno? Olha, a Câmara Municipal de Campo Grande, eu estive lá, eles estavam analisando justamente um projeto pela comissão, pela CCJ, né, que é a Comissão Parlamentar de Justiça lá. E, inclusive, até respondi uma mensagem a respeito desse tema. Eu acho que é uma decisão recente, ela deve ser analisada, né, ainda muito cedo para a gente expressar o que realmente nós iremos nos basear no direcionamento desse tipo de investimento. Porque, afinal de contas, ocorre uma grande oportunidade a respeito dos investimentos do custeio. Em relação a cada unidade dessa, ela tem um custeio, que pode até triplicar esse custeio, né, de recursos que a gente recebe para poder expandir esse horário e fazer as alterações que a gente precisa, né? Ainda não temos uma definição a respeito desse tema, por se tratar de uma medida recente, né? Correto. Então a opinião do secretário municipal de saúde de Campo Grande, doutor José Mauro, que assumiu há poucos dias a pasta da CESAL em Campo Grande, comentando a decisão do ministro Henrique Mandetta, terceiro turno, e com isso o município vai receber mais investimentos do Ministério para a implantação do terceiro turno de atendimento em Campo Grande. Secretário José Mauro, olha, nessa pauta, muitíssimo obrigado. Seu recado final à população de Campo Grande, especialmente na questão do papel do cidadão e na questão do combate à dengue, aí, secretário? Isso. Eu queria pedir, Marcelo, eu estive conversando com... Estou indo, inclusive, hoje a Brasília, levando um pacote de projetos para atrair recursos de investimento em outras áreas, né, projetos que estão paralisados há algum tempo. E eu estive conversando esse final de semana com os agentes de endemia e foi me relatada a questão do acesso às residências. Então, eu gostaria de aproveitar o meio de comunicação para que permita o acesso desses agentes devidamente identificado, uniformizado. A gente precisa do trabalho desses agentes, a questão dos lixos, carcaças de geladeira, de televisão, de sofá, é muito frequente. Nós estamos tendo até dificuldade de recolher esse material. Então, a gente precisa da colaboração de toda a população nesse sentido, porque 80% dos focos já estão dentro das residências. Muito obrigado, secretário Dr. José Mauro, atendendo a nossa produção e comentando essa decisão impactante do ministro da Saúde. Ótima semana ao senhor. Bom dia. Um abraço, muito obrigado a todos.
Agora 7h16, 7h16. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardo, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia a todos. Olha só, Arthur, diferente dos outros dias da semana aí, que as manhãs aqui na capital estavam sendo um pouco mais frias, né? Eu tava até saindo de casaco. Hoje o dia já amanheceu mais quente, já as temperaturas já estavam um pouco mais altas. E isso vai acontecer durante toda a semana aí. As temperaturas começam a subir novamente. Esta quarta-feira ainda assim amanheceu com um ventinho gelado aqui a capital de Mato Grosso do Sul, mas a previsão é de que a temperatura aí aumente durante o decorrer do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o céu fica parcialmente nublado e a máxima pode chegar aos 30 graus. E não há previsão de chuva. O tempo aqui em Mato Grosso do Sul durante o finalzinho da semana passada e essa semana também aí fica bem instável, com períodos de tempo nublado, mas não há chuva. Em Iviema, Antônio João, Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante e Itaporã, a temperatura mínima será de 16 graus e a máxima não deve ultrapassar 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 85% e também não há previsão de chuva. E na região, cidades da região do Pantanal terão as temperaturas mais altas aqui do estado nesta quarta-feira. Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, os termômetros podem marcar 32 graus e também não há previsão de chuva. Arthur, e agora em Campo Grande faz 22 graus. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Uma ótima quarta-feira para você, hein? 7h18. Daqui a pouco, na entrevista do dia, bate-papo com o vereador Betinho Roberto dos Santos Santana. Ele é do Partido Republicano Brasileiro, está no seu segundo mandato de vereador. Na última eleição, ele obteve 3.649 votos. É representante do povo. Vereador Betinho, daqui a pouco vamos conversar com ele. Essa decisão do ministro, já tivemos a opinião aí do secretário de Saúde, doutor José Mauro. Terceiro turno, né? Vai implantar sim em Campo Grande, mais recursos aí do governo federal, portanto, para a melhora do atendimento à população na área da saúde. Humberto Ferretti traz destaque na economia brasileira, que deve crescer 1,97% neste ano de 2019 e o custo de vida em torno de 3,9%. Economia brasileira deve crescer 1,97% em 2019. Caso o número se confirme, o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, chegará a quase 7 trilhões de reais. A projeção foi feita por alguns dos principais economistas do Brasil, ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus. O índice é maior que o crescimento do ano passado, de apenas 1,1%. Porém, é menor que os 2,3% projetados pelos economistas pouco mais de um mês atrás. Vale lembrar que no começo de 2018, a previsão era de um resultado bem melhor para o ano passado. Mas com o passar do tempo, fatores como a greve dos caminhoneiros e as eleições prejudicaram a economia. Quanto ao custo de vida do brasileiro, a previsão é de um aumento de 3,9% em 2019. Quer dizer, por exemplo, que quem gasta R$ 600 com a compra do mês deve ver o valor subir para 623 ao longo do ano. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h20. Daqui a pouco, o deputado Fábio Tradi, em Brasília, ontem participou da reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e vai comentar os 3 projetos do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Daqui a pouquinho, o deputado Fábio Tradi aqui no Jornal da Hora. Antes, vamos trazer aqui os comentários do nosso grande analista financeiro, João Victor Faedo, porque o presidente da República sancionou na última segunda-feira, dia 8, no Palácio do Planalto, a lei que altera as regras para a inclusão de consumidores no chamado cadastro positivo. Colocada entre as prioridades da agenda econômica do governo anterior, a proposta foi aprovada em definitivo pelo Congresso em março deste ano, já na administração Bolsonaro. O Senado aprovou, portanto, no mês de março, e o presidente sancionou na última segunda-feira, dia 8 de abril, essa medida importantíssima. E o nosso comentarista
O João Victor Faedo, analista financeiro que participa do nosso programa diariamente, comenta a decisão, portanto, política do Congresso e do presidente. Bom dia, João Victor Faedo. Bom dia, Arthur Mário. Notícia excelente essa do cadastro positivo. É realmente algo que a gente precisava no Brasil, beneficiar quem é bom pagador, né? E porque até então a gente colocava todo mundo numa cesta só e a régua era nivelada por baixo, né? Por quem era um mau pagador. E aí os bancos, as instituições financeiras colocavam os juros com base nessas informações do cadastro negativo. E é uma boa alternativa, uma boa para todo o mercado, para a economia do Brasil de um modo geral, a gente beneficiar aqueles que são bons pagadores. E não é nada mais justo do que quem paga as suas contas em dia, os seus compromissos em dia, ter condições melhores para negociar, ter taxas melhores, e essa é a esperança de todo mundo agora, né? Que com o cadastro positivo, as taxas de juros, as condições de negociação com as instituições financeiras para aqueles que vão tomar crédito sejam melhores, né? Para aqueles que têm um cadastro, uma boa pontuação nesse cadastro positivo. Né? E é importante também ressaltar que é um cadastro democrático. Se a pessoa não quiser o nome, por alguma razão, por algum motivo, ela não quer ter o seu nome no cadastro positivo, também ela pode solicitar a sua exclusão, sem problema algum. Mas é uma boa alternativa, uma boa notícia, sem dúvida alguma, para a nossa economia, para o Brasil de um modo geral e para os consumidores, né? Nós, como consumidores, que tomamos, né, fazemos uso do crédito, é fundamental a gente ter um tratamento diferenciado. Diferenciar e aí entra naquela diferenciação do joio e do trigo, né? E um outro ponto importante também, que vale a pena ressaltar, é o seguinte: às vezes a pessoa pode, porventura, ter algum revés ao longo do ano e ter atrasado alguma conta, ter pago algo com atraso e às vezes teve o seu nome negativado por conta disso. Logo, a sua pontuação caiu. E era o que a gente tinha até então, era apenas o cadastro negativo. Mas não se levava em conta tudo que ela pagou em dia, ou às vezes até adiantado. Então, isso era jogado na lata do lixo, todo o esforço que ela fez, e era penalizado com uma pena muito dura, né, que era ou o crédito negado ou uma taxa de juro absurda, por conta, às vezes, de um ou dois problemas que ela teve ao longo do ano e que ninguém está livre disso, não é verdade? Então, o cadastro positivo, com certeza, ele vem para somar, para agregar, para fazer com que a nossa economia possa andar melhor, mais rápido e que nós tenhamos taxas mais coerentes também com a nossa situação econômica, né, com o nosso país. Então é isso, Arthur, uma boa notícia, uma excelente notícia para todos nós. Um grande abraço, até mais. Até mais. Muito obrigado, João Victor Faedo, comentando positivamente a aprovação no Brasil, portanto, do cadastro positivo. A valorização, portanto, do cidadão, não é? Há momentos da vida em que vai tudo bem, não é mesmo, Marco Antônio Marrom? Há momentos na vida do cidadão, as intempéries da vida atrasam uma conta, enfim. Portanto, o brasileiro inadimplente, assunto de campanha presidencial no ano passado, a aprovação do cadastro positivo, repercutindo positivamente. Já fizemos um balanço aqui dos 100 dias do governo Reinaldo Azambuja. O Marcelo Nunes acompanhou atentamente uma das decisões. O governador pautou um assunto interessante nos rios do Mato Grosso do Sul, a política pesqueira, assunto que gerou audiência pública na Assembleia Legislativa, uma série de debates aí, portanto, iniciativa do deputado Cabalmi. Portanto, a política pesqueira é um aspecto super interessante. Na imprensa nacional, o site, o G1, do Grupo Globo de Comunicação, ele é um site generoso no dia de hoje, comparando com outras grandes editorias,
traz na sua manchete principal: em 100 dias, Bolsonaro cumpre mais promessas que Dilma e Temer no mesmo período. O presidente concretizou 12 dos 58 compromissos assumidos na eleição. Aquela tradição de registrar em cartório as promessas de um programa de governo. Acabamos de repercutir essa aprovação aí do cadastro positivo e outras medidas aprovadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Antes do Marcelo Nunes, com o trabalho importante que o Marcelo faz aqui na capital do estado, outra agenda de grande impacto e com a presença de um parlamentar de Mato Grosso do Sul, o deputado federal Fábio Tradi, do PSD, ele é integrante da Comissão de Constituição e Justiça. Estamos bem, né, Marcelo? No Senado nós temos a senadora Simone Tebet, que foi a nossa entrevistada de segunda-feira. Também passa pela caneta dela muitas decisões super importantes nesse momento de muitas reformas, né, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, amigos da Rádio Hora, Arthur Mário. Ações importantes realmente dos nossos parlamentares em Brasília, né? Nós temos os 7 deputados, são 8 deputados federais e também os 3 senadores. Fato é que a gente observa o seguinte: pela primeira vez na história, a gente consegue ter parlamentares em setores estratégicos. Muita influência. Mato Grosso do Sul. 2 ministros. 2 ministros, nunca na história aconteceu isso. E senadores ocupando espaços estratégicos. Os 3 senadores, né? Comissões. Exatamente. O deputado Fábio Tradi foi cotado para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, ele é membro titular, né? Francisquinho, deputado do PSL, que preside a comissão. Mas o ouvinte do Jornal da Hora vai conferir agora a opinião do deputado Fábio Tradi, ontem, após se reunir na Comissão de Constituição e Justiça, né? São 10 deputados federais, e o deputado Fábio Tradi comenta os 3 projetos do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O objetivo dos 3 projetos é combater a criminalidade organizada, a criminalidade de colarinho branco, aumentando penas, criando tipos penais, enfim, endurecendo o regime punitivo. A Câmara dos Deputados, através do grupo de trabalho, estará engajada no sentido de fornecer mais elementos para que estes 3 projetos, além de combater a criminalidade, ofereçam também condições para que o Estado possa otimizar o sentido da ressocialização dos presos, porque se nós apenas cultivarmos o sentido da vingança retributiva, não havendo pena de prisão perpétua no país, eles sairão piores do que já entraram. Isso não é admissível no Estado de Direito. Agora 7h29, 7h29, tá, portanto, o deputado Fábio Tradi resumindo aí a reunião de ontem com o ministro da Justiça. 7h29, 7h29. Campo Grande está super esportiva nesta semana, hein, Marcelo? Sim, fato é que ontem a FUNESP, Fundação Municipal de Esportes, lançou um campeonato que vai integrar o município de ponta a ponta, as 7 regiões da cidade envolvidas nessa competição. Evento promovido pela Prefeitura por meio da FUNESP, Fundação Municipal de Esportes, com total apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, Fundação Estadual de Esportes. Mais de 3.000 participantes, 120 equipes compõem este campeonato, a Copa Campo Grande de Futebol Amador. O diretor-presidente da FUNESP, professor Rodrigo Barbosa Terra, fala sobre o evento, a importância do evento. A maior competição de futebol amador do nosso estado, mais de 100 equipes inscritas, quase 3.000 atletas inscritos, mais de 120 partidas, toda a cidade mobilizada, competição regionalizada, trabalhando em 2 fases para fazer com que a comunidade se organize dentro da sua região. A gente espera que movimente a economia desses bairros durante as competições. Um calendário extenso, a competição começa agora em abril, acaba em agosto e logo em seguida já começa a Supercopa dos Campeões, vai até outubro. Quer dizer, a gente de forma organizada, planejada, estamos tentando construir a possibilidade de
cada vez mais incentivar não só o futebol, mas o esporte campograndense, mas no caso dessa competição, especialmente o futebol, fazer com que os nossos times, nossos atletas, o time dos bairros possam saber com certeza que tem uma competição agora oficial de Campo Grande. Bom, este é o professor Rodrigo Barbosa Terra. Nós também ouvimos o governador do estado, o Reinaldo Azambuja, esteve no evento que aconteceu ontem à noite, o lançamento do campeonato. E o governador Reinaldo Azambuja também fala sobre o evento. O governo do estado tem participado, tem feito investimento no esporte, Arthur Mário. E o governo fala sobre o apoio do estado a esta competição. Governador Reinaldo Azambuja falando conosco. Vamos ouvir o governador. Bom, daqui a pouco o governador fala com a gente. Vamos ver. Times, né? Numa cidade. Estimula confraternização, embate que tem, o jogo amador ele é meio pegado, mas é importante, se você não criar a organização e o estímulo, e a premiação, né? Nós estamos falando aí agora mais de 50 mil reais em prêmio. Equipamentos esportivos para os clubes, bola, jogos de camisa, redes, para fortalecer mais 25 mil reais financeiro que também vai ajudar. Mas o mais importante não é nem a premiação, é a solidariedade. Aqui eles entregaram 1 quilo de alimento, cada um deu mais de 3 mil quilos de alimento que vai ser distribuído para as entidades. Isso é fundamental, então estimular isso é estimular a boa prática desportiva. Nós temos que ter a questão do profissional, mas é na base, é no amador, é lá no campo de terra que muitas vezes nascem os grandes talentos, né, dos esportes, não só do futebol. Tá importante. Olha, o jornalista Nielder Rodrigues, ontem, ele entrevistou exclusivamente o prefeito Martins Trade, que após o discurso, o prefeito fez uma crítica direta ao futebol de Mato Grosso do Sul, né? Mostrando que o torneio lançado pela FUNESP e a prefeitura é justamente para fortalecer a modalidade do futebol e provocar uma grande integração. É uma Copa que vai ter uma capilaridade imensa, contempla todas as regiões de Campo Grande. E o prefeito, que é um grande desportista, aproveitou para, na matéria aqui do jornalista Nielder Rodrigues, no MS Sport Clube, o site dele, prefeito critica clubes de futebol, campeonato estadual e pede profissionalização. Eles nem documentação têm em dia. No caso, os clubes de Campo Grande. E uma cutucada aí no futebol profissional, onde na matéria do Nielder ele retrata a declaração do prefeito, né? Que usou como exemplo negativo o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2019. Portanto, pede muita organização, muita competência nessa Copa Campo Grande de Futebol Amador. Nós abordamos também, Arthur Mário, com o governador Reinaldo Azambuja ontem à noite, o Campeonato Estadual de Futebol. A visão dele corresponde à expectativa? O investimento do governo ao futebol profissional é válido? Amanhã nós vamos ouvir essa fala do governador com relação a este assunto, Arthur Mário. Muito obrigado, Marcelo Nunes. Daqui a pouco, na entrevista do dia, o vereador Betinho, do PRB, balanço do mandato, a semana da Câmara Municipal de Vereadores, os principais assuntos, enfim. Antes do intervalo comercial, o nosso analista financeiro, João Victor Faedo, retorna com os ouvintes do Jornal da Hora e agora com o seu quadro Finanças Pessoais. Bom dia, amigos ouvintes, como estão? Tudo jóia? Hoje vamos compartilhar sobre servir. Servir deve ser o nosso padrão principal de comportamento. Servir é a postura de quem realmente será grande e fará grandes coisas na vida. Servir começa exatamente hoje, no exato momento que eu estou, no lugar onde eu estou, no trabalho que eu tenho, na escola ou na faculdade que eu frequento, e na comunidade onde eu participo. Aqui e agora é o lugar e o momento ideal para começar a servir. Não é depois ou daqui a algum tempo, ou quando você atingir um patamar melhor em sua vida. Servir tem tudo a ver com o dinheiro, porque se não servirmos as pessoas, serviremos ao dinheiro e aos seus interesses. Fomos criados para servir e servir de todo o coração à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos patrões e aos nossos clientes. Então, sirva, não para ser visto ou enquanto é visto, mas em todo o tempo, dedique-se de todo o coração em servir ao próximo.
Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Para quem ora e adora, a toda hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 40 minutos, 7h40, conosco o vereador Betinho, Roberto dos Santos Santana, do PRB. Bom dia, vereador. Bom dia, Arthur, e a todos os ouvintes da Rádio Hora. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente aí para batermos um papo. Segundo mandato, vereador, e uma semana que promete muito hoje, no meio de semana, enfim, 3 sessões, além das audiências públicas, que tem aumentado em muitas audiências públicas, né? O que vocês estão votando nessa semana por lá? Não, o que eu vejo? A questão, essa Câmara ela é bem plural. Você vê que tem ali representado, né, diversos segmentos, desde médicos, segurança pública, nós temos delegado. Recentemente o vereador delegado Hélio falou sobre a questão do uso do narguilé em espaço público, né, que é um tema polêmico também. Enfim, é uma Câmara que busca realmente atender os anseios da população de Campo Grande. Então, nesse sentido, nós agora também já falando sobre a gente assumimos a presidência da Comissão de Assistência Social e dos Idosos da Câmara Municipal de Campo Grande e já temos como pauta procurar a nossa bancada federal, os nossos senadores, deputados federais, para discutir. Tem uma lei municipal do vereador Carlão que pede para que seja colocada assistências sociais dentro das escolas, e no CEINF, que agora mudou a nomenclatura, Escola Municipal de Educação Infantil. Mas o que eu vejo, Arthur? Nós conversamos com a secretária de Educação, a Elza, não tem aporte financeiro para isso, não é? Para você ter uma assistência social, porque a gente viu que aumentou muito o número de suicídio, depressão entre jovens, adolescentes, mutilações, e não tem como você fazer um trabalho realmente efetivo. Eu entendo que um assistente social, psicólogo, dentro da escola ajudaria muito. A gente viu, olha a tragédia que aconteceu em Suzano. Nós não podemos fechar os olhos para isso, achar que está tudo bem, tem algo errado e nós precisamos, enquanto homens públicos, estar legislando em cima disso, provocando esse debate. Inclusive, o deputado federal Fábio Tradi já se propôs a participar dessa audiência. Nós vamos marcar a data agora, estamos fechando a data na Câmara, para que os nossos senadores e deputados federais encampem essa luta, porque tem que vir de cima para baixo, ou seja, colocarmos previsão orçamentária a nível federal para que possa aí ser repassado aos municípios. Até vi agora a questão polêmica que está tendo também do repasse, a marcha que teve em Brasília dos prefeitos. Enfim, estamos buscando ter uma atuação em prol social, da educação e do esporte também, né? Eu vi que você noticiou agora há pouco sobre a primeira Copa Amadora. Inclusive eu vou jogar, pelo time Red Bull. De que região? Qual que é a tua região? Nós estamos na região do Prosa, né? Nós estamos representando ali... Região Norte? Região Norte de Campo Grande. Um dos jogos ali será feito na Mata do Jacinto. E aí o time do Red Bull, Marcelo, me convidou para jogar e eu fiquei feliz que em 2017 fomos campeões da Copa Soma Sul e Jogos dos Servidores, né? Em 2018 nós fomos vice-campeões e agora, em 2019, o time já está treinando, né, para estar aí representando o estado do Mato Grosso do Sul na Copa Soma Sul. Acho que o esporte ele faz um gancho muito forte, né, com o social, com a saúde e na questão humana, né, na cidadania. O esporte custa tão pouco, é um orçamento pequeno, mas de um grande resultado, hein, vereador? Muito. Eu posso dizer, inclusive meus 2 filhos também, eu gosto tanto de esporte. Os 2 são canhoto também. Opa, é difícil canhoto no futebol atualmente, é coisa rara, hein? E eles estão ali despontando, jogando lateral esquerdo, o Dudu e o Paulinho na direita. E eu incentivo muito o esporte. Hoje eu ajudo várias ONGs do terceiro setor que tem como finalidade, como posso citar o Diego do Asas Futuro, tem um trabalho brilhante aqui no Dom Antônio Barbosa, que lá não tem só o futebol, né? Você tem lá o balé, você tem aula de música, mas a gente percebe que o esporte como um todo, ele gera o fortalecimento dos vínculos, da amizade, que isso é extremamente importante. A nossa colaboradora, dona Égina, aqui do Cafezinho Gostoso, muito obrigado pela atenção. Não deixe o café esfriar não, vereador, fique à vontade, vamos tomando cafezinho durante o nosso bate-papo. O Marcelo cobriu o evento, o lançamento. Nós vamos voltar muito ainda nessa questão da Comissão de Assistência Social e do Idoso que o senhor assume. Aliás, 2 políticas públicas seríssimas.
Eu assisti uma apresentação do ministro Henrique Mandetta da Saúde sobre a questão demográfica no Brasil, né? O vice-presidente general Hamilton Mourão, foi comandante do Exército Brasileiro, também toca muito nas palestras dele sobre a questão demográfica. Nós estamos caminhando para ter uma população futura de idosos e me faltam os dados aqui. A informação do ministro Henrique Mandetta, tipo para 2023 e 2024, a população brasileira acima dos 60 anos vai ser muito maior do que a população de jovens de 20 anos. Né? Os jovens casais aí reduziram em muito a programação de filhos e é um assunto que, do ponto de vista científico e técnico, a ser pensado em muito nessa comissão de assistência social e do idoso aí. Nessa pluralidade da Câmara aí, eu me recordo que você tem como colega o vereador Valdir Gomes, que é reconhecido como grande técnico, né, o assessor que o município teve nessa política, né? Deve colaborar muito aí com a comissão, né? Inclusive, Arthur Mário, você foi muito feliz na tua fala. O vereador Valdir Gomes é um grande vereador, ele milita muito forte nessa área. Nós já fizemos... Reconhecidíssimo, né? Muito reconhecido. Eu realmente tiro o chapéu que ele tem atuado fortemente nesse sentido. E nós fizemos audiência pública no ano passado sobre a questão de termos uma secretaria, inclusive, né, do idoso aqui em Campo Grande. Nós somos uma capital com quase 1 milhão de habitantes e, como você bem disse, né, a tendência é que essa população idosa ela realmente cresça, até pela expectativa de vida. E então agora, como nós temos um ministro da saúde aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive já foi secretário, tem uma vasta experiência, conhece muito bem o nosso estado e a nossa capital, eu tenho boas expectativas, né, que essas políticas, de fato, elas possam ter aporte financeiro para ser concretizadas. Essa decisão do prefeito Marquinhos de mudar aí o secretário, como é que o senhor interpreta o secretário que falou com a gente há pouco, José Mauro? Sim, o que eu vejo, né? O secretário anterior cumpriu, de certa forma, com o papel dele. É uma secretaria, né, Arthur, extremamente delicada. A gente vê que saúde, no nosso país todo, é o grande gargalo dos gestores. Então, eu vejo na pessoa também do José Mauro, né, que tem o perfil também para estar tocando essa secretaria aí junto com seu adjunto e sua equipe. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, né, até porque, como eu disse, nós temos um ministro da saúde aqui que eu acredito que esse ano aí, até pelo que nós já estamos vendo nas mídias, né, temos condições, porque não se faz saúde sem dinheiro, não adianta, você pode colocar o melhor técnico lá. Por mais idealista que seja, né? Sim, então o que a gente percebe ainda, né, que precisa realmente de mais aporte financeiro. E nesse sentido a gente fica refém também do governo federal, né, para que a gente possa implementar mais programas e atender melhor a população. 7h47, Marcelo Nunes, que acompanha o dia a dia da Câmara. Fique à vontade, Marcelo. Vereador, o senhor é presidente da Comissão de Assistência Social e tem muitas ações na área social no seu mandato. Isso é muito importante. O senhor tem, por exemplo, aqui um projeto que é A Esperança Nasce em Você. Fala um pouquinho desse projeto que é de sua iniciativa. Bom, uma ação importante na periferia dos bairros de Campo Grande, né? Muito legal. Já que você tocou nesse assunto, já vou adiantar aqui. No sábado agora, dia 13, já quero agradecer a equipe do vereador Betinho também, que está na escuta aí, que nós vamos estar trabalhando grandemente ali. Começa às 8 horas da manhã, viu? População que está nos ouvindo aqui, ó, na Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, localizada na José Pedrocian, nome da rua, 1270, no bairro Parque Novo Século. O que acontece? Nós vamos estar ali com essa ação social, porque eu percebo que os bairros, ele fica carente, né, de ter o serviço levado até o bairro. Geralmente, para a população se deslocar e ter acesso fica mais difícil. Então, por exemplo, como assessoria jurídica, que de diversos segmentos nós vamos ter lá na área previdenciária, trabalhista, orientações. Questão também, junto a FUNSAT, para cadastro e encaminhamento de vagas de emprego, a gente percebe que aumentou muito o número de pessoas desempregadas. Então, nesse sentido, nós vamos estar levando a FUNSAT lá para estar mapeando o perfil das pessoas que estarão entregando o currículo. Na medida do possível que as vagas forem surgindo, né, eles vão estar tendo acesso também a participar desse processo seletivo. A questão, vamos estar levando a Energisa, né, e a Águas Guarirobas com a questão da tarifa social, que é muito importante. A gente tem feito um debate muito forte na Câmara sobre essa questão no aumento das contas de energia. E também com a Águas Guarirobas rever a questão de valores, que a gente percebe que tem gente que precisa sim, e tem o perfil de ser enquadrado para estar atendendo dentro da tarifa social. Ontem nós entrevistamos o presidente da Sanesul, a empresa de água e saneamento estadual,
e comparamos o preço do metro cúbico de água da Sanesul com o preço do metro cúbico e cobrado pela concessionária Guariroba em Campo Grande. A diferença é assustadora. Ela cobra mais de R$6 aqui o metro cúbico, enquanto nos municípios do interior a Sanesul cobra em torno de 4,20, 4,30 a 4,60. Tanto é que esse debate... Em Campo Grande, mais de 6, onde é o maior mercado no estado, quer dizer, quanto maior o mercado, redução no preço. Sim. Inclusive, Arthur, né, esse debate a gente já vem fazendo, já tem 2 anos, pelo prefeito Marquinhos Trade, né, já era para ter extinguido a partir deste ano essa questão que, conforme foi feito, né, e nós aprovamos, era para ter essa redução no sentido de ser gradativo. A partir desse ano era para cobrar somente aquele valor consumido. Mas aí é uma questão que judicializou, e agora está dentro dessa tarifa fixa aí, que foi estipulada de R$12, até que se encontre um valor mais justo, porque a gente entende que precisa ser revisto. Esse parâmetro da Sanesul, vereador, é importantíssimo, hein? Precisamos trazer aqueles números da Sanesul e comparar aqui, né? Sim, eu acredito que o caminho vai Morador ser de Bandeirantes, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, alguns já ligavam para a nossa produção, e justamente era isso, o valor ainda que a Sanesul cobra, e com uma tremenda qualidade, a Sanesul reconhecidíssima, né? Muito abaixo, né? E a questão da tarifa mínima também, que é uma coisa muito injusta aí, né? Eu não concordo, né? Eu realmente entendo que precisa ser revista. E também vamos levar para as crianças lá, Marcelo, sabe, no serviço, as crianças com pintura facial, cama elástica, algodão doce, pula-pula, porque a gente percebe que muitos deles não têm acesso, nem essas coisas simples que a gente fala, que às vezes fala, poxa, mas isso é tão simples, mas para eles é muito importante, né? Sorteios de prêmios e diversos outros serviços. Para as mulheres também, temos que pensar nas mulheres, vão estar ali com a Embeleze, que vai estar ajudando com mais de 15 profissionais para estar dando um dia especial com corte de cabelo, para fazer as unhas, deixar as mulheres cada vez mais elegantes aí também. E é isso, dessa ação social. 7h52, Marcelo, vereador, amigos ouvintes, com a sua permissão, vereador Betinho, uma breve interrupção, nós vamos dar um giro na notícia, as quentes do dia, sempre o ouvinte mais bem informado do rádio, com o Felipe Gotardo. Isso aí, Arthur. Olha só, temos aqui uma informação muito importante sobre a campanha de vacinação. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira e vai até o dia 31 de maio. Aqui em Mato Grosso do Sul, o público-alvo é formado por 795 mil pessoas e a meta é atingir 90% de efetividade. A imunização será feita em 68 unidades básicas de saúde e de saúde da família. Nessa primeira fase serão priorizadas crianças com idade entre 1 e 6 anos, grávidas em qualquer período gestacional e as puérperas, que são as mulheres aí que estão no período pós-parto. A previsão é de que o Ministério da Saúde disponibilize aqui para a capital Campo Grande 219 mil doses da vacina durante toda a campanha, que serão repassados de forma programada, seguindo o cronograma pré-estabelecido em conformidade com a Secretaria Estadual de Saúde. A partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose. O público-alvo são trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com morbidades e outras condições clínicas especiais, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e presos e pessoas privadas de liberdade. Temos aqui também alguns números e algumas outras informações também relacionadas à campanha. Em 2018, Mato Grosso do Sul atingiu 92,68% de cobertura vacinal, com mais de 573 mil pessoas vacinadas. No total, foram vacinadas 90,87% do público-alvo. E aí temos aí o dia D. O dia D de mobilização da campanha está previsto para acontecer no dia 4 de maio. Todas as unidades básicas de saúde da família estarão mobilizadas para vacinar as pessoas pertencentes ao público-alvo exclusivamente contra a gripe. E um trailer, no dia 29 de abril até o dia 5 de maio, a CESAL irá disponibilizar um trailer que ficará ali na Praça Ari Coelho para fazer a imunização contra a gripe. É estritamente necessária a apresentação de documento que comprove que a pessoa é pertencente ao grupo de risco, Arthur.
Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Importante informação, a vacinação contra a gripe, a partir de hoje aí, essa informação super interessante, né? 7h55, vereador Betinho voltando conosco. Vereador, o reflexo das decisões, seja no âmbito da Câmara, do município, Assembleia Legislativa e a nível federal. Nós estamos debatendo uma série de pautas, uma série de assuntos, algumas decisões tomadas. Por exemplo, a restrição à investigação pode parar sem ações contra autoridades do Mato Grosso do Sul. Decisão, portanto, do procurador-chefe do Ministério Público, Paulo Passo, publicando uma resolução que permite delegar ações e inquéritos contra membros do poder, dos 3 poderes, enfim. O assunto estava em debate na Assembleia. Dentre os vários assuntos, vereador Betinho, o que mais chama a sua preocupação como homem público? O que eu vejo? Eu sou a favor de todo e qualquer processo investigatório. Tanto é que agora, dia 30 de abril, eu faço 4 anos, né, de vida pública, tá, recém-começado, mas assumi num momento muito conturbado, talvez um dos maiores em termos de conturbação política, né, onde teve cassação, logo após a cassação eu assumi, enfim, um momento muito delicado. O que a gente tem preocupação, e eu vou falar agora, né, enquanto cidadão, até não enquanto homem público, muitos determinados casos o abuso da autoridade, porque você vive, o homem público, político, da imagem. E se você uma vez tem uma situação exposta em mídia e foi averiguar e depois não for concluído nada daquilo, também automaticamente... Concordo. Exatamente, difícil, né? Como que você recupera a imagem, né? Hoje tem rede social, é tudo muito instantâneo, muito rápido, e depois foi provado. Então, eu acredito que tem que ter o zelo, a cautela na investigação, ela deve ocorrer. Agora, o que a gente vê hoje é o seguinte, já uma exposição, já vazou a informação, daqui a pouco não é aquilo, mas já foi para muita gente, ficou com você como um réu, como alguém que realmente teve culpa no cartório, quando na verdade era uma linha de investigação que não foi tido provas, não foi para frente, não prosperou. Então, eu sou a favor que investigue, mas cuidado, né? A gente tem que ter um zelo na questão da exposição das informações. E no mandato, além das questões expostas aí, e essa comissão tão importante de assistência social e idoso, o que o mandato do Betinho tem levantado enquanto representante e aquilo que vem da base dos seus eleitores aí? Bom, olha só, está aqui na minha mão o Abril Verde. O Abril Verde nasceu, né, inclusive, já estou com o evento aqui, dia 22/4, às 19 horas, na Câmara Municipal, em parceria com o Sintesc, que é o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Já quero mandar um abraço ao meu amigo Abril Verde. Abril Verde, André Luiz Ferreira. Como que nasceu o Abril Verde? Eu criei a Lei 5.620, que era a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E, logicamente, isso começou a repercutir. Eu procurei o prefeito Marquinhos Trade, falei que eu gostaria que tivesse dentro da CESAL uma equipe, Marcelo e Arthur, que coordenasse a parte de saúde e segurança do trabalhador. Que, se você vê, tem aumentado muito os problemas, às vezes, de usuário se enfrentar ao servidor e briga, discussão, em alguns casos até mesmo, né, vias de fato. E a gente percebe que precisa ter humanização. Eu gostei da fala do secretário José Mauro quando eu conversei com ele recentemente. Falou: Betinho, nós queremos trabalhar a humanização. O servidor, né, ele está ali, a questão, quando você dá um bom dia é diferente, serve você chegar, porque ninguém vai numa unidade base de saúde, numa UPA, porque ele quer, ele já tem fragilizado, aquele trabalhador que às vezes trabalhou o dia todo, chegou cansado, tem que pegar seu filho, tem que levar, às vezes fica em hora de atendimento. Então eu quero instituir através do Abril Verde, que é justamente essa semana de debates, né, esse evento que vai acontecer, vai falar sobre saúde no trabalho, e vai vir também um palestrante, o Adir, de Curitiba, para falar os desafios dos profissionais prevencionistas nas ações de gestão da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Se você olhar hoje a Câmara Municipal de Campo Grande, olha a estruturação toda que está acontecendo. Quando eu cheguei, minha primeira emenda enquanto técnico de segurança do trabalho também de formação, foi colocar acessibilidade. Falei, como que a casa do legislador... Você tem que ser exemplo. Se eu quiser alguém subisse no meu gabinete, não tinha como um cadeirante subir. Eu falei, está totalmente errado. Aí fica que nem no Morenão, né? Pronto. Não colocaram o elevador no Morenão até hoje. Está difícil, hein, reitor? Sim, nós precisamos bater sobre isso. E graças a Deus, se você for hoje na Câmara, você vai ver a revolução que está acontecendo. A acessibilidade é fundamental, né, velho? Elevador que vai ter, toda a modernização que está sendo feita. Poxa, é do povo, paga seus impostos, ele tem que chegar e tem que ser bem acolhido. A questão também de segurança. Uma das poucas câmaras municipais do país que tem
hoje concursado, não é comissionado não, é concursado, um técnico de segurança, trabalha uma mulher que está fazendo um belo trabalho lá. Olha o que aconteceu com o Ninho do Urubu no Flamengo. Teve 30 notificações e não arrumou. Então não queremos que essas questões aconteçam, né? Então a gente está tendo esse cuidado enquanto prevencionista de falar para o nosso presidente João Rocha. Cada vez mais estou apertando ele para melhorar as questões de prevenção lá dentro. Vereador Betinho, a entrevista vai ficar com aquele gostinho de quero mais, né? O tempo chegando, 8 em ponto. Queremos agradecer a sua visita e fique sempre à vontade. E o nosso jornalismo com o Marcelo, a gente sempre acompanhando o dia a dia de vocês lá. E vamos dar um grande destaque aí ao Abril Verde. Vai ser uma semana de evento, então. É isso aí, é uma semana muito importante. Então, dia 22, já convido todos vocês, 19 horas. Nós queremos debater com mais profundidade esse tema aqui em prol do trabalhador. Bom dia, vereador. Bom dia, muito obrigado. Pontualmente, 8 da manhã. A gente volta amanhã, hein, Marcelo? Às 7 em ponto, com toda a equipe. Marco Antônio Marrom, Felipe Gotardo, enfim, e a participação dos nossos colaboradores e correspondentes. Aqui, você sempre bem informado. Continuem aqui na Rádio da Família com Ronei Júnior e o Bom Dia 92. 92,3 FM. Rádio Hora.